Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez Deus tem uma palavra no seu coração. O texto bíblico de hoje está no primeiro livro histórico de Crônicas, capítulo número 1, versículo 20, apenas a parte A do versículo que diz assim: Joquitã gerou Almodá. Eu vou repetir: Joquitã gerou Almodá. Quando nós olhamos para o primeiro livro histórico de Crônicas, nós estamos aqui diante de um dos livros mais rejeitados da Bíblia Sagrada. Existem estatísticas que provam que os livros de 1º e 2º Crônicas são os livros menos lidos, menos estudados dentro da palavra do Senhor. E talvez você pergunte, mas por que o livro de Crônicas é um livro rejeitado? Porque quando as pessoas começam a ler o capítulo 1 do primeiro livro histórico de Crônicas, aqui nós temos a genealogia, nós temos aqui um histórico de famílias e nomes de várias pessoas que passaram por esta terra. E sendo assim, muitas pessoas rejeitam e não dão atenção. Mas agora, por que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sabe tudo, conhece tudo, pela graça do Espírito Santo, permitiu com que esses nomes estivessem aqui? Primeiro, porque Deus é aquele que se importa com a nossa história, com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família. Segundo, pelo fato de que todo nome, ele existe um motivo e um porquê. Quando você vai colocar um nome num filho, você precisa entender o significado desse nome. Talvez você ache que isso é misticismo e isso não tem nada a ver, mas o próprio Deus, dentro da palavra, nos prova que o nome, ele carrega sim algo relacionado à identidade da pessoa, algo que está relacionado ao nascimento, ao comportamento, à vida desta pessoa nesta terra. É por isso que Deus se importou sim com nomes de pessoas. Por exemplo, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Por quê? Porque Ele se importa sim com os nomes. Você vai ver na Bíblia que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, porque Ele se importa com os nomes. Deus mudou Jesus Cristo, o nome de Simão, para Pedro, porque Ele se importa. Aí nós entendemos dentro da Bíblia Sagrada, irmãos, que cada nome que um ser humano recebe traz consigo algo poderoso, algo que está relacionado ao seu nascimento, às circunstâncias do momento e ao futuro. Então, quando nós lemos aqui 1 Crônicas capítulo 1, versículo 20, nós vemos aqui dois nomes que talvez não são conhecidos, nem comentados, nem pregados. Um chamado Joquitã e outro chamado Almodá. E aí você pergunta, mas quem são esses homens? Esses homens são descendentes diretos de Noé, de Sem e de Peleg. Homens que influenciaram a história. Noé, pelo fato de ser conhecido como o homem que resgatou os animais, fez a arca. Sem, pelo fato de ser conhecido o pai dos semitas. E também Peleg, um homem que, na sua época, a terra se dividiu. Ou seja, a terra era um único continente e se dividiu em 5 continentes. Então, esses dois homens chamados Joquitã e Almodá, eles são descendentes desses grandes homens, que também tiveram uma grande importância. Mas o que significa o nome Joquitã? E qual o significado do nome Almodá? Joquitã significa pequeno, pequenez. Porque talvez devido às circunstâncias da vida, alguém olhou para ele e disse, olhe, é pequeno. E quando nós olhamos para alguém que é pequeno, logo você rotula essa pessoa como alguém que é fraco, como alguém que não pode, que não consegue, alguém de pouca força, alguém limitado. Só que, todavia, ainda que Joquitã fosse um homem pequeno, nós entendemos, irmãos, que ele teve um filho. E esse filho teve o nome de Almodá. E Almodá, ele traz um nome muito lindo. E o nome dele significa na medida de Deus. Trazendo aqui algo importante para a nossa vida, que não importa quem foi teu pai, quem foi tua mãe, não importa se a tua família, se os teus antepassados, talvez foram pessoas más, ou foram pessoas pequenas, ou foram pessoas de pequena expressão, talvez alguém que as pessoas ridicularizavam,
não se importavam, não davam o mínimo valor. Deus, todavia, Ele pode trazer uma nova história para o futuro. Ainda que teu pai tenha sido uma pessoa viciada, ainda que os teus antepassados tenham pessoas que estavam no pecado, ou talvez fizeram coisas erradas, ou talvez eram considerados fracos, pequenos, Deus tem para você uma medida certa. Deus tem para você uma nova história. O que Deus tinha para esse homem chamado Almodá era algo na medida de Deus. E a medida de Deus é boa, a medida de Deus é perfeita, a medida de Deus é algo maravilhoso para as nossas vidas. É muito mais importante você andar na medida de Deus, no tamanho de Deus, na vontade de Deus, do que você andar a querer a tua vontade. Então o que aconteceu aqui é que o filho se tornou diferente do pai. O filho não herdou e não carregou as mesmas características daquele pai. Ainda que todos hoje pensem assim, não, porque o filho vai puxar o pai. O filho tem que ser igual ao pai. Todavia o pai era alguém pequeno, mas o filho se tornou alguém na medida de Deus, na medida da vontade de Deus. E isso é muito importante. O que eu quero dizer com isso? É que não importa quem é o teu pai, quem é a tua mãe, não importa o teu passado, não importa o que eles fizeram ou deixaram de fazer. O que importa é que para a tua história, para a tua vida, Deus tem algo na medida certa. Deus tem bênçãos proporcionais a você. Deus tem algo a realizar contigo, uma nova história para você. Então, ainda que muitos falem do teu passado, das fraquezas, daquilo que aconteceu, todavia Deus tem algo especial com você. Creia nisso, uma nova história para a tua vida. Deus se preocupa tanto com isso que lá na frente, como diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, Deus vai nos dar um novo nome. Ainda que hoje também você se sinta fraco, pequeno, que você se sinta até desprezado nessa terra, chegará o momento que Deus lhe dará um novo nome, uma nova história, uma história maravilhosa, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para os seus filhos. Ele nos dará um novo nome, uma nova história. Amém? Fique com essa palavra no teu coração, que Deus possa lhe abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora não esqueça, compartilhe essa palavra nos grupos, deixa seu like e inscreva-se nesse canal.